Olá, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos, queridos irmãos. Quero já agradecer a todos, queridos irmãos, os irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos, que o nosso Pai, o Altíssimo, esteja sempre, sempre e eternamente nos abençoando, porque eu sempre falo, nós já estamos essa palavra mais, fecha aspas, mais abençoados. Então, que essa bênção possa estar sobre as suas famílias, sobre a sua parentela, que o Altíssimo venha conceder a vocês, meus irmãos, muita saúde, muita alegria, muito conhecimento, e que o poder de Deus, que o reino e o poder de Deus manifeste mais em suas vidas. É isso que o canal Yahushua Reino para Sempre traz, essa palavra de coragem, de encorajamento para os queridos irmãos, que essa fé venha a ser manifestada em suas vidas mais e mais. Tá bom, meus irmãos? Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reino para Sempre. Este é o canal que passa conhecimento da história da Bíblia, os livros chamados históricos. Este é o canal que passa os conhecimentos dos livros chamados apócrifos, que eu dou o nome banidos, e também ensinamos o conjunto de livro, que é o livro chamado Canon, ou canônico, que é a Bíblia, que é essa história, que é o Jesus, que é Yahushua histórico, e que é a história genuína, que é a história da humanidade. E isso é muito maravilhoso para que nós aprenda mais e mais o que foi ocultado, o que foi tirado, o que foi ocultado, que ficou nas prateleiras, e para nós não ter um conhecimento pleno, da Bíblia. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento dos fatos históricos da Bíblia, da humanidade, da nossa história, sempre com humildade. Sabemos que a verdade absoluta só está com Deus. Nós somos instrumento. Estamos aqui para ser simplesmente um instrumento na mão dele. E nós acreditamos que as profecias estão todas cumpridas. Por isso o canal tem aqui essa palavra preterismo completo, que não é uma religião, mas é um grupo de pessoas que eu sempre falo que acredita que as profecias já estão todas cumpridas. Também nós aqui não rejeitamos, não entendemos, eu, Fernando Pereira Batista, não entendo que os livros chamados apócrifos não estão inspirados. Eu não entendo dessa forma. Entendo que eles estão inspirados. Entendo que os copistas que começaram a escrever, começaram a traduzir, Septuaginta, Concílio de Nicéia, as ideias de Nicéia, eles tentaram mexer na história, mas não conseguiram. Em algumas palavras, algum copista deve ter errado algumas palavras, mas a história é a mesma, a história é verdadeira. Então nós acreditamos que a Bíblia está toda inspirada. Acreditamos que todos os livros encontrados no Mar Morto, chamado Mar Morto, encontrado na Etiópia, encontrado no Oriente Médio, falando assim, todos estão inspirados sim. Até mesmo no Egito, onde a história aconteceu, na Síria, na Mesopotâmia. E tem vários livros que são maravilhosos, como o livro de Tomé, Macabeus,
o livro de Noé, de Enoque, que traz, que nós estamos aqui fazendo menção, ensinando através da Bíblia, do Gênesis e também do livro de Enoque, e também do livro de Segredo de Enoque, do livro de primeiro Adão e Eva, o livro de segundo Adão e Eva, e a criação do universo, por mais que passa alguma coisa dos copistas ali, mas nós entendemos a realidade da história. Então é pérolas para nós, os irmãos que gostam de ler muito o livro de Flávio Josefo e outros livros. Esses livros também estão inspirados. Então não adianta ler o livro de Flávio Josefo, como nós aqui no canal lemos, que ele foi contemporâneo. No ano 37, segundo a história, ele nasce e está perto dos acontecimentos ali, 4 anos ali, depois dos acontecimentos do Madeiro, de Arrucho de Nazaré. E eles leem, acreditam, tem o livro como inspirado, não pode ficar no meio termo. Vocês acreditam naquilo que está escrito. Então, nós lemos a Bíblia, e eu quero dizer para vocês que a Bíblia é um básico. Isso aqui, pasmem vocês, a Bíblia canônico que você tem nas suas mãos, essa Bíblia que você leva para a sua igreja, que você aprende com seus pastores, com os rabinos, que eles chamam de Torá, dentro do islamismo, até mesmo ao Corão, até mesmo a Bíblia. Estes livros têm várias inspirações, sim. Até mesmo os livros que eles baniram têm várias inspirações de Deus. Confirma a Bíblia. Confirma. Porque como que pode um homem viver quase 1000 anos e não sabemos nada que aconteceu com este homem, que foi o primeiro Adão? Como é que nós podemos entender a Torre de Babel? O que aconteceu? O que eles fizeram? Como que nós podemos entender quando Abraão estava ali na sua terra, mas a sua família, que a Bíblia dá o nome de parentela no português Brasil, o que aconteceu com Abraão para ele tomar aquela decisão de ouvir a voz do seu Criador e ir para uma terra? O que ele fazia? Então, esses livros que estão banidos vem mostrando para nós, meus irmãos. Eu estou fazendo essa palhinha aqui, essa introdução, para nós já entrar aqui agora na primeira parte. Vamos começar agora, filhos de Deus carnais e filhos de Deus carnais e espirituais. Na primeira parte eu coloquei assim o tema, o título, filhos espirituais e carnais. Por quê? Porque eu falei que Deus criou os anjos. Capítulo 1, versículo 3 de Gênesis. Deus disse, haja luz. Muitos estão ensinando aí, dizendo que aquela luz ali foi uma luz. Quando Deus disse, haja luz ali, não aconteceu nada. Foi o que ele disse, haja e não aconteceu nada. Muitos estão ensinando assim, a teologia moderna, os pega-bens, os teólogos. Outros dizem que era a luz do sol. Outros dizem que era a luz do dia. Outros dizem que ali era a luz que Deus disse no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis. Deus disse, haja luz. Outros dizem que foi quando o próprio Deus criou Jesus. Mas isto não é verdade. Quando Deus disse, haja luz, é que ele passa a criar os seres espirituais. Ali, quando Deus disse, haja luz, ele disse, haja, em outras palavras, ele disse, haja espíritos. Haja espíritos. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque essa luz foi os anjos. Interessante, impressionante, que eu vou falar para vocês agora, meus irmãos amados.
uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, uma revelação, é que quando ele disse, haja luz. Ele estava criando os nossos espíritos. Ali foi a criação dos milhares e milhares e milhares de espíritos, milhares e milhares de anjos, plural, anjos, 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 luz, luz, luz. Esta é a verdadeira interpretação. Então eu coloquei lá da parte 1 até a parte 10, filhos espirituais e filhos carnais, filhos espirituais e filhos carnais pré-diluviano. Agora, eu vou começar agora depois do dilúvio. Essa é a primeira parte, depois do dilúvio. Eu coloquei agora filhos carnais primeiro. Por quê, Fernando? Porque agora a humanidade ela passa a ser somente carnal. Ela vai ter mais carnalidade, ela vai viver mais na carne. A carne vai estar mais agora ativa. A carne agora vai estar mais dominante. Porque antes do dilúvio, por mais que o pecado tinha entrado no mundo, mas ali o Espírito de Deus saiu de Adão, mas o Espírito de Deus falava através da palavra. Era um mundo que o tecido da realidade foi fechado, mas como esse tecido da realidade fechado, eles tinham mais acesso a Deus. Os irmãos estão entendendo? Por isso eu coloquei filhos espirituais e carnais. Eles tinham mais acesso a Deus. É tanto que os anjos, o livro de Enoque diz que os anjos, os observadores, os sentinelas, os vigilantes, dizem que eles diziam um para o outro, o livro de segredo de Enoque diz, o livro de Enoque, que eles falavam: nós estamos cansados de olhar para esse boneco, estamos cansados de cuidar desses bonecos, que eram os homens, que era a humanidade. Por mais que eles estavam próximos do pecado de Adão, eles eram mais espirituais. Por isso eu coloquei filhos espirituais. Por quê, Fernando? Porque eles estavam mais perto de Adão, estavam mais perto dos anjos, estavam mais perto dos anjos, do anjo que se foi formado da terra. E eu vou estar falando para vocês coisas aqui, como essa formação desse anjo aconteceu. Quando eu terminar essa série aqui, eu vou estar falando como que Deus formou Adão. Adão depois. Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Não perca, meus irmãos. Tá bom? Então, eu vou começar agora falando depois do dilúvio. Falei o que aconteceu lá antes do dilúvio acontecer. Os irmãos podem estar assistindo parte por parte. As duas civilizações, a de Abel, a de Caim. O que aconteceu com os anjos, os 200 anjos que vieram observar, cuidar, ser vigilantes aqui da terra. Falei da família de Abel, de Caim. Então é muito importante para que os irmãos aprendam o que nós ensinou ali na primeira parte do mundo pré-diluviano. Agora nós vamos partir para o nosso mundo, esse século que vivemos. Vamos partir agora, estamos dando início a este mundo de continentes que não era, que era um lugar, que era um continente, que era a Pangeia. Agora eu vou estar ensinando, percorrendo a Bíblia, os apócrifos, mostrando um mundo nosso, um mundo aonde o Espírito que Deus disse haja luz,
e houve luz. Nós estamos participando agora nesse mundo depois do dilúvio. Nosso tataravô, bisavô, e vai por diante. Gerações, séculos, milênios. E nós vamos estar aprendendo aqui no canal Yahushua Reina para sempre. E vai ser muito interessante para nós entender a raça humana, entender os seres espirituais, depois carnais. E agora eu estou falando, eu coloquei no título filhos carnais e depois espirituais. Por quê? Porque eu falei dos filhos espirituais e carnais. Agora eu vou estar falando dos filhos carnais e espirituais depois do dilúvio. Vamos ver aonde isso começou, o que aconteceu, as genealogias, as descendências. Vamos entender aqui parte por parte, para nós ter um conhecimento perfeito da parte do Criador. Tá bom, meus irmãos? Então, abrindo essa primeira parte, eu quero ler uma coisa muito importante que o profeta Isaías profetizou. O profeta Isaías, lá no capítulo 19, e isso aqui é muito interessante porque agora, depois do dilúvio, Deus continua sendo pai do filho carnal e Deus continua sendo pai dos filhos espirituais. Vou repetir para vocês. Deus continua sendo pai dos filhos espirituais e continua sendo pai dos filhos carnais. Continua sendo pai dos filhos carnais e depois espirituais. E Deus é maravilhoso. Fique à vontade. Capítulo 19, versículo de número 22. Capítulo 19, versículo 25, aliás. Capítulo 25, vamos ler o 24 e o 25, que é o último, é o penúltimo e último capítulo do capítulo 19 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 19, versículo 24, 25, capítulo 19, desculpa aqui meus irmãos, capítulo 19, versículo de número 24, que é o penúltimo capítulo, e o versículo 25, que diz assim: Naquele dia, Israel será terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Versículo 25, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra de minhas mãos, vírgula, e Israel, a minha herança. Isso é muito interessante, eu vou ler de novo, para que os irmãos entendam quem é esse Criador da Bíblia. Olha só, naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, vírgula, meu povo, vírgula, e a Síria, obra das minhas mãos, vírgula, e Israel, minha herança. Isso é muito forte que o profeta Isaías profetizou, porque vem profecias contra o Egito e Deus vem ter esse contexto, irmãos podem estar lendo, vem uma profecia para que Deus traz juízos sobre, não sobre
não aquele povo, mas Deus traz juízo sobre as práticas dos egípcios. Eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos no canal Yahushua Reina para Sempre, que nós aqui não acreditamos que Deus criou o mal. Primeiro, quero deixar bem claro aqui que Deus não criou o mal. Segundo, quero deixar bem claro aos irmãos que nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, também juntamente com o canal Luzes da Graça do nosso querido irmão Paulo, um abraço ao nosso querido irmão Paulo, nós acreditamos na existência do ser Satanás de Adão até o juízo de Deus que caiu no ano chamado 70 depois de Cristo. Terceiro, quero deixar bem claro aos irmãos que aqui nós no canal Yahushua Reina para Sempre, e esses ínteres que estou falando também com o canal Luzes da Graça, que nós temos uma parceria espiritual, e eu indico o canal Luzes da Graça para que os irmãos possam estar aprendendo, crescendo sobre as coisas espirituais de Deus. Terceiro, nós acreditamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre e no canal Luzes da Graça que Deus, Ele é Pai de todos. Todos são filhos de Deus. Eu vou repetir isso para vocês. Nós acreditamos aqui no canal Yahushua, o canal Luzes da Graça, que Deus, Ele é Pai amoroso de todos. Do ruim, Fernando? Sim. Do matador? Sim. Do assassino? Sim. Do homossexual? Sim. Da lésbica? Sim. Deus, Ele é Pai de todos. E eu vou mais além, que Deus não é Pai de todos. Não é só depois do madeiro para cá, depois da morte de Jesus para cá. Ele já era Pai. Desde o princípio do mundo, Ele era Pai de todos. E que depois do madeiro para cá, Ele aperfeiçoou o espírito mais dos seus filhos. Aperfeiçoou. Ele era Pai, Fernando, de todos? Sim. O que diz isso aqui? Ele diz, para uma nação, ele diz para os egípcios, ele chama os egípcios de meu povo. Vem aqui, meus irmãos. A profecia de Isaías diz, ele chama os egípcios do meu povo. Primeiro, meu povo. O que é meu povo? Fernando, é isso mesmo. Ele chama de meu povo. Por isso essa série aqui, agora, filhos carnais e espirituais, filhos de Deus carnais e espirituais, depois do dilúvio. Este é o tema, este é o título. Ele já era Pai antes do dilúvio.
Ele era pai de Caim, ele era pai de Abel, ele foi pai de Adão, pai de Eva, pai dos moradores da cidade alta, pai dos moradores da cidade baixa. E agora ele, depois do dilúvio, ele continua sendo pai. Ele é pai de Noé, ele é pai de Sem, de Cã, de Jafé. Aí vocês falam, isto daí é uma doutrina universalista. Isso começou lá na Inglaterra. Não é assim, meus irmãos, que eles falam? Isso é uma heresia no meio da graça. O universalismo, que Deus ama todos, que Deus é pai de todos. Se Deus não é pai de todos, então não existe Deus. Não existe um Criador. Não existe o amor incondicional. Não existe o Criador. Se não existe um Pai, nós veio então do nada. Nós veio da explosão. Nós veio do pega bem. Nós veio, como eles ensinam da ciência moderna, essa aberração. Nós veio dos macacos. Se ele não é pai de todos, se não existe um pai, mas nós vamos chegar lá e você vai entender porque Deus sempre foi pai de todos. E eu estou lendo para vocês aqui, Isaías profetizou, ele disse na sua profecia que naquele dia Israel seria o terceiro com os egípcios e os assírios, que ele seria o quê? Uma maldição? Que ele seria o quê, meus irmãos? Esses povos que nós conhecemos a história seria uma maldição? Ele diz ao profeta Isaías, não. Ele diz seria o quê? Uma bênção. O que no meio da onde? Ele seria uma bênção no meio da onde? No mar, lá no meio do Marte, do planeta vermelho, do Plutão, do Vênus. Ele diz, a Síria será uma bênção, o Egito será uma bênção no meio da terra. Versículo 25, porque o Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo, olha, o abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, abençoado seja o Egito. O Egito do Deus Sol, o Egito dos deuses, das rãs, do Nilo, que o Nilo era o Deus, dos faraós, dos deuses, dos feiticeiros. Mas ele diz, bendito é esses povos. Ele diz, não é eu que estou falando. Para vocês, irmãos da graça, que diz que o homem não tinha espírito. Para vocês que diz que existiam os descendentes da serpente, mas nós vamos chegar lá e você vai entender descendentes da serpente. Descendente do capeta, do capiroto, filho do capeta. Não, vocês vão entender, vocês vão compreender aqui no canal. As duas sementes, né? Filhos de Satanás, filhos do diabo. Sim, vocês estão quase certos. Tá quase 80%. Mas vocês têm que entender uma coisa. Que Satanás, o ser espiritual que nós acreditamos que existiu de Adão até o juízo, não foi dado para ele o poder de
dar à luz, ou, G, ou o Y, né? Para ter poder para criar. Não foi dado a ele. Foi dado a quem, Fernando? A Adão. Foi dado a Adão. O Y. Foi só para ele que foi dado o poder de criar seres espirituais. Depois do pecado foi dado o poder para criar filhos carnais. Preste atenção. Filhos carnais, filhos espirituais carnais. Então, este ensinamento doutrinário, equivocado, errôneo, blasfemático, que o homem era somente pó, não tinha o espírito, só tinha um fôlego de vida, que foi feito para pecar, que foi feito para errar, que veio com defeito de fabricação. Isto é uma blasfêmia. Vocês não estão sendo pregadores da graça. Vocês estão sendo pregadores do ateísmo. Vocês são ateus. Vocês são os verdadeiros ateus. Porque os ateus verdadeiros é aqueles que acreditam somente nas coisas materiais. Só no que é matéria. Matéria. Estes são os verdadeiros ateus. São diferentes dos agnósticos. São diferentes dos agnósticos, dos céticos. Ateus verdadeiro é aqueles que acreditam só na matéria. Se Adão foi feito só do pó da terra, não tinha o Espírito de Deus, então isso é ateísmo no meio da graça. Não é assim? Porque falam que nós traz o universalismo por meio da graça. Então, se o homem era só pó da terra, então é o ateísmo genuíno, na essência, no meio da graça. Mas o profeta Isaías, para nós dar continuidade aos filhos carnais e espirituais depois do dilúvio, Deus disse que Israel seria o terceiro com os egípcios. Por que terceiro? Olha que coisa interessante e reveladora. No meio da maquete, no meio da criação de Deus, aqui ele está falando da criação dele, está falando do juízo sobre o Egito, e você vai entender, calma aí. A nação de Israel seria a terceira. Por que, Fernanda, a terceira? Porque eles seriam por herança. Pulamos aqui, mas voltamos. Pulamos, mas voltamos aqui o vídeo. Este povo, esta nação, os israelitas, eles seriam terceiro na terra, no cosmo, ou no Aion, no cosmo. Eles seriam terceiro. Por que terceiro, Fernando? Porque agora, terceiro, eles seriam por herança. Seria por fé, por herança, por entendimento. Eles, essa nação, esse povo Israel, esse povo que descende de Eveu, hebreus, de Eveu, vamos chegar lá. Esse povo que descende uma parte de Sem, a outra parte de Efeus e Sem, os semitas, que vem através de Abraão,
Eles vão ter entendimento de Deus. Eles vão ser filhos de Deus por herança, por fé, filhos espirituais. Vão ter um entendimento de Deus, vão entender, vão buscar Deus. Eles vão buscar Deus depois do dilúvio. Eles vão ter uma nação. Por isso desceram. Mas só que a Bíblia diz que o Egito, a Bíblia diz que o Egito, ele diz o que, Fernando? Ele disse: bendito seja o Egito, vírgula, o povo de Satanás, o povo do demônio. Os filhos da serpente. Não. Ele diz: bendito seja o meu povo. Ele está chamando o Egito do meu povo. Meu povo. É o primeiro. Meus irmãos, vem aqui comigo. Israel foi o terceiro por herança. Estou terminando já. Mas depois do dilúvio, depois que nós sabemos dos acontecimentos dos cananitas, depois que nós sabemos, ele está dizendo que o Egito é o povo dele. O primeiro povo depois que eles saem da arca, o primeiro povo de Deus, meus irmãos, para vocês aí, que radicais, o primeiro povo de Deus, na Bíblia, na Torá, nos apócrifos, nos canônicos, é o Egito. Vocês entendem hoje as 3 pirâmides no território? Vocês entendem o primeiro lugar que apareceu em seco, Gênesis capítulo 1, versículo 9, um continente? Este é o primeiro povo. Este é o primeiro povo que Isaías está dizendo, não é o Fernando. É o primeiro povo, um povo de Deus, os filhos de Deus. E quem é, Fernando, o segundo povo? Que povoou a terra depois do dilúvio. Quem é esse segundo povo, Fernando? Esse segundo povo, ele diz que é obra das mãos dele. Quem é? A Assíria. Quem é, Fernando? Os babilônicos. A Babilônia. Aonde estão os sigurates? As construções. Os sigurates. Quem é a obra da mão de Deus? Nabucodonosor, o rei Zargão, os descendentes de Sem, os semitas, é a obra da mão de Deus. É a obra da mão de Deus. E o terceiro povo da terra é aqueles que foi
chamados por herança. Sabe o que é herança? Herança, tudo que é do pai é deles também. Mas Deus não faz acepção de pessoas desde Adão e para sempre e eternamente. Paulo disse: Deus não faz acepção de pessoas. Por quê, Fernando? Porque Deus, Ele não é nós humanos. Deus não é o nosso pai humano na genética. Deus é o nosso pai espiritual. Ele não faz acepção de pessoas. Nunca fez, nunca fará. Quem faz acepção é o ser humano. Isso é ligado à humanidade, não a Deus. E todas as vezes que nós vemos essa palavra filho da perdição na Bíblia, filhos do diabo, filhos da serpente, nós vamos saber e entender por quê. Por quê? Para vocês que não acreditam no ser espiritual que existiu, vocês vão entender por quê. E agora eu vou terminando, mostrando aos irmãos agora. Por que Deus é Pai de todos, Fernando? Do ruim, do bom, do bonzinho, do malzinho, como eles falam aí, né? Dos que fazem caridade, dos que não fazem, dos arrogantes, do não arrogante, dos religiosos. Por quê? Eu vou falar a vocês que Gênesis diz que Deus expulsou Adão. E Deus disse no livro do Gênesis, Deus disse no livro de Enoque, no segredo de Enoque, Deus disse nos livros banidos também. Ele disse: maldita é a terra por causa de ti, homem. Deus não amaldiçoou de forma nenhuma Adão e Eva. Eu vou repetir isso para vocês. Deus não amaldiçoou o Adão, a sua criatura Adão, o seu anjo Adão e Eva, tirada da sua costela. Deus não amaldiçoou os animais, as aves. Deus não amaldiçoou a sua criação. Deus não amaldiçoou. O livro Segredo de Enoque diz que Deus amaldiçoou as obras as obras mal do homem. Deus amaldiçoou as obras maus, as obras que o homem pratica, a prática do mal foi amaldiçoado por Deus. E está para sempre. As obras mal do homem está amaldiçoada por Deus, sim. Deus amaldiçoou. Deus amaldiçoou não Adão, não a Eva, não a Caim, não a Abel, não a Sete.
não aquelas civilizações antes do dilúvio, de Abel, de Sete e Caim. Deus não amaldiçoou eles. Deus amaldiçoou o pecado, o erro. Deus amaldiçoou o erro, a prática. Vocês entenderam agora porque Deus é Pai de todos? Vocês entenderam porque Deus disse: o Egito é meu povo. Bendito é meu povo, o Egito. E a Síria, a Babilônia, é obra das minhas mãos. E o Israel, a Israel, é a minha herança. Vocês entenderam que o profeta Isaías, Deus falou na boca do profeta Isaías? Não foi Isaías que falou. Não foi a profetada de Isaías. Foi a voz, a palavra direta do Criador, na boca do profeta. E quando nós estamos aqui nessa série, quando nós ensinamos que o ser espiritual existiu, de Adão até Eva, nós aí entendemos, de Adão até o juízo, aí nós entendemos que o que foi amaldiçoado foi as obras mal, não as obras boas, as obras maus. Por isso que Deus teve que trocar as alianças. Deus trocou as alianças. Por quê? Porque uma aliança foi para a carne por causa do pecado. E a nova aliança veio porque Deus trocou a alma, mudou a alma, tirou a alma da que pecou, a alma que praticava o pecado. E o pecado estava amaldiçoado. Deus trocou a alma, purificou a alma, sentenciou a alma, tirou a alma adâmica que pecou depois do pecado. Aí vocês estão certos. Depois do pecado, que o primeiro homem era terreno, como o apóstolo Paulo disse. Mas o segundo é vivificante. O Apocalipse disse, o João na visão viu, eu vi um novo céu, vi uma nova terra, que descia da onde? Descia da onde? Descia do Plutão, descia do Vênus, descia. Não, ele diz, eu vi que descia de Deus, direto dele. Ele vinha dele. E quando eu leio esse capítulo 19, eu abro essa primeira parte, depois do dilúvio, os filhos carnais e espirituais, Deus vai dando entendimento que quando Deus disse a Adão, maldita é a terra por causa de ti. O livro de Enoque, o livro Segredo de Enoque, disse, Deus, Deus, não amaldiçoei a minha criação, porque eu mesmo disse, é bom. Eu mesmo disse, é bom. Eu mesmo disse, é bom. Então eu não amaldiçoei. Eu amaldiçoei as suas obras maus. Por isso que Deus sentenciou o povo dele. O povo dele, que ele chama meu povo, o Egito. Por isso que Deus sentenciou as obras maus dele. Deus sentenciou a Babilônia com as suas obras maus. Deus sentenciou até a sua própria herança por causa das suas obras maus. Os fariseus eram maus, os essênios eram maus, as suas obras eram maus. Eles eram maus. As suas obras.
as suas práticas. Hoje eu entendo, meus irmãos, essa série que estou fazendo e a terra, olha só. Capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis. Isso aqui é muito incrível, fantástico, para nós entender. Olha o que Deus disse. Vamos ver aqui, capítulo 3 de Gênesis. Mas capítulo 3, versículo 17. Vamos ver isso aqui. Muito interessante para nós já. Capítulo 3, versículo 17 disse: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comerás da árvore de que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Olha só, Deus já está punindo a obra que viria. Ele já está punindo a obra que viria, porque ele é soberano. E qual era essa obra? Olha só. Olha só. E que eu ordenei dizendo, não comerás dela. Maldita és a terra, por causa de ti. Olha só, ele vem agora sentenciar, não Adão, não o homem. Ele diz, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Olha, espinhos, cardos também te produzirá, e comerá erva do campo. Olha, agora sim, ele passa a ser terreno. Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Porque escolheu ser natural da terra, escolheu ser terreno. Terreno. Adão, ele foi abençoado. Ele era abençoado. Mas as obras, a partir do pecado, veio a lei da semeadura. Veio a lei da semeadura. Já estava ali a lei de Deus. Deus anda em suas leis. Então, a obra, as práticas do homem até hoje e sempre já está amaldiçoada. Desde o princípio, desde o primeiro homem, já está amaldiçoada. Mas então, Fernando, me explica agora, o que Yahushua veio fazer? Yahushua, Jesus de Nazaré, ele veio a fazer um novo céu, uma nova terra. Ele veio dar entendimento, ele veio conciliar o homem com Deus, unir de volta depois do pecado. Mas ele não deixou de ser pai por causa do pecado. Ele veio unir o homem estava longe. Ele veio unir o homem perto. Ele une agora onde? É através da carne que ele une? Ele une o homem através do Espírito novo. Um novo Espírito. Um novo homem. É isto. Eu voltarei com a segunda parte. Nós vamos ler lá em Gênesis, capítulo de número 9. E depois, aliás, Gênesis, vamos voltar com a segunda parte, capítulo 8. Vamos ler do capítulo 9 em diante. Vamos ler o 9 e o 10 e nós daí entenderemos
o Egito, meu povo. Isso é forte, né? O Egito, meu povo, e a Babilônia, obras das minhas mãos, e Israel, minha herança. Filhos de Deus. Seja ler a história, qual foram as práticas dos egípcios, seja leram as práticas pela história dos assírios e também as práticas dos hebreus. Vocês leram na história qual foi as práticas que teve os filhos de Sem, de Cão e de Jafé? Vocês leram que o Noé, depois que Deus fez aliança com ele, ele era agricultor, plantava muito pé de uva, vinhas. Você viu o que ele fez? Que ele se embebedou, se alcoolizou, usando a palavra portuguesa do Brasil hoje, fermento de massa. Aquela obra estava amaldiçoada pelo próprio Deus. Eu digo e afirmo, tudo que o homem plantar, isso colherá. Por quê? Por quê? Porque começou lá no princípio. Deus disse, maldita, ali entra a palavra de Deus, Deus diz, maldita, amaldiçoada. Amaldiçoada está as práticas da natureza humana. Não a natureza humana, as práticas, os pensamentos. É isso que Deus amaldiçoa. Porque se Deus amaldiçoa a sua criação, aí este é o Deus Idabaó. É o Deus que eles estão ensinando aí. O Idabaó, né? O Deus que criou o mal. O Deus que criou o homem só do pó da terra. O Deus que fez o homem para pecar. Aí sim, se ele amaldiçoou Adão, é um Deus perverso, mau, que os céticos e os ateus dizem. Mas o Deus da Bíblia, canônica, apócrifa, é este que amaldiçoou o pecado do homem. Tô indo. Obrigado. Paz e graça a todos.